Muito bom estar de volta, depois de um mês no Rio de Janeiro, revendo amigos, visitando parentes. E eu digo que férias boas são aquelas férias que a gente tira e que depois de um tempo a gente fica louco para voltar para casa. Essas são as férias boas, aquelas férias que você tira e no final você diz: não quero mais voltar para casa, quero ficar aqui. Essas férias foram complicadas, né? Nós já estávamos loucos para voltar, né? E a viagem de ida foi bem sofrida, porque a gente pegou uma chuva muito forte, uma chuva que pegou o Rio de Janeiro lá de surpresa, né? E na estrada foi bem complicado. A minha salvação nesse momento foi um caminhão que estava bem aceso e que deu para eu ficar atrás do caminhão a 60 por hora. Eu falo de BR, né? Durante 2 horas e meia, quase 3 horas, que eu não enxergava absolutamente nada. Eu era parar, né? Parar, eu não sabia onde eu estava. No Rio de Janeiro não se para em qualquer lugar. E a gente ficou, então, esperando ver a luz no fim do túnel, né? Teve um momento que a chuva já tinha parado e o caminhão começou a piscar, porque eu acho que ele começou a ficar preocupado, porque eu estava atrás dele já há muito tempo, né? Então nós seguimos viagem e chegamos lá e realmente foi um tempo de descanso. Eu fiquei pensando nesse retorno, o que pregar, né? Porque a gente estava estudando Atos, né? Mas encerramos o ano de 2023 com um sermão fora do que era a nossa série, que foram as parábolas do reino. Então eu, depois de muito refletir, pensei em um texto que, interessantemente, na nossa série de Hebreus, eu não preguei esse capítulo. Eu nem sei por quê, porque eu vim olhando, né, o que havia pregado, falei: por que eu não preguei o capítulo 12? Uma pergunta e tanto, né? E eu não soube responder. Falei: então eu vou pregar o capítulo 12. Tem uma outra coisa interessante aqui, não sendo muito místico, né? Eu sempre comprei essa Bíblia aqui, ó, da NVI. Essa está apagada já, né? Mas era o mesmo modelo sempre, às vezes com capa marrom, às vezes com capa azul. E sempre soltava o Hebreus capítulo 12. A página sempre soltava na minha Bíblia. Essa aqui, por incrível que pareça, é a 11 que está soltando. Nas outras eu tenho lá ainda, eu acho que 2 Bíblias dessa aqui, mais antigas, né? Todas rabiscadas. O capítulo 12 salta, né? E mais coincidências que essa, eu acho que o capítulo 12 de Hebreus deve ter sido o texto que eu mais preguei em toda a Bíblia. Eu sempre volto em Hebreus capítulo 12, porque, de certa forma, embora eu não tenha pregado na série dos Hebreus, quando nós estudamos, é um texto realmente muito marcante. Por isso eu convido você a abrir a sua Bíblia em Hebreus capítulo 12, cuidado para a página não saltar. Se ela saltar, você prende ela muito bem aí, e se ela não saltar, que ela salte do papel para realmente encher os nossos corações de vitalidade para esse ano que se inicia. Diz assim, capítulo 12, versículo 1: portanto também nós, rodeados de tão grande nuvem de testemunhas, depois de eliminar tudo que nos impede de prosseguir e o pecado que nos assedia, corramos com perseverança a corrida que nos está proposta, fixando os olhos em Jesus, o autor e consumador da nossa fé, o qual, por causa da alegria que lhe estava proposta, suportou a cruz, não fazendo caso da vergonha que sofreu, e está assentado à direita do trono de Deus. Assim, considerai aquele que suportou tal oposição dos pecadores contra si mesmo, para que não vos canseis e fiqueis desanimados, pois no combate contra o pecado ainda não haveis resistido a ponto de derramar sangue. Hebreus capítulo 12 é a continuação, não é, de um argumento do autor sobre os heróis da fé. Assim é tratado, né? Na verdade, todos os homens, né, os personagens bíblicos
que são trazidos à tona por causa do exemplo de fé que eles tiveram, é chamado de a galeria dos heróis da fé. Se você pegar, por exemplo, o capítulo 11, você vai ver por exemplo, a minha Bíblia tem o título Exemplos de fé extraídos do Antigo Testamento. A gente sabe que esses títulos não estão nos textos originais, mas marcam justamente essa narrativa, esses exemplos, esses episódios, esses personagens que realmente fizeram a diferença no mundo antigo, porque dependeram de Deus, porque ousaram, porque foram usados por Deus, porque foram a voz de Deus em uma realidade completamente comprometida com o afastamento e a iniquidade. E ele vai então fazer a passagem, desses exemplos do passado para as pessoas, os destinatários, os ouvintes, para quem o autor escreve a sua carta. Você percebe, por exemplo, que no 12:1 ele começa dizendo, portanto, segue-se de algo que ele havia dito anteriormente, que faz essa conexão com o que ele tem para dizer para os espectadores do seu tempo. Ele diz, também nós, rodeados de tão grandes nuvens de testemunhas. Então a gente já pode parar por aqui para pensar do que ele está falando, Que grande nuvem de testemunha é essa? Como nós lemos o texto, que tipo de coisa ele tem em mente, que tipo de metáfora ele está usando aqui para dizer o que ele precisa dizer. E você vai perceber que, nesse primeiro momento, que o autor de Hebreus tem em mente é uma corrida, uma maratona, não é isso? Você perceber, ele vai dizer das testemunhas, nós vamos voltar nelas, ele diz, depois de eliminar tudo que nos impede de prosseguir e do pecado que nos assedia, corramos com perseverança. Então, o que o autor tem em mente é uma maratona, que no período que ele escreveu já era muito conhecida, A maratona foi criada pelos gregos, chamados Jogos Ístmicos, que eles competiam uma série de provas, que vai dar origem à nossa Olimpíada posteriormente, E a maratona era, como é até hoje, um trecho extenso, que não é um tiro rápido, como algumas provas que aqueles que correm mais rápido, num curto espaço ou uma curta trajetória, esses vencem. A maratona não, a maratona ela é grande. Além dela ser extensa, ela também tem percalços, subidas, descidas. A gente vê, por exemplo, esse ano, se ainda não teve, vai ter a maratona, que tem em São Paulo, não tem? E os quenianos sempre vencem, Os quenianos sempre vencem. Então a maratona exige muito fisicamente, não é só rapidez, velocidade, é preparo físico, é quem consegue manter a média, a passada durante todo aquele período, durante todo aquele trecho, durante toda aquela quilometragem, esse vence. Normalmente você vê até uns que saem correndo no início, dão aquele pique no início, mas uma hora depois esses aí já estão ficando para trás, E o que ele tem em mente é justamente uma maratona. E ele vai usar, como nos Jogos Ístmicos, os exemplos dos próprios atletas. Ele vai dizer, rodeados de tão grande nuvem de testemunhas, e as testemunhas aqui são aqueles que estão sentados na arquibancada observando a corrida. Essa nuvem de pessoas, são os que assistiam, são os que compram o ingresso para ver a prova. Só que, na ilustração do autor, esse público são os personagens citados por ele no capítulo 11. São os heróis da fé. Quem aqui, metaforicamente, isso aqui óbvio não é literal, Ele não está dizendo que tem alguém sentado que já morreu e levantou para ver alguém correr, mas ele diz que aqueles que observam, que torcem pela vitória, pela chegada, são nada menos, nada mais que os homens que fizeram a diferença no Antigo Testamento. Abraão, Isaac, Jacó, Noé e assim sucessivamente, são inúmeros nomes, mas esses que estão na expectativa da largada e da chegada. Por isso ele diz, nós, depois de citar os nomes, esses personagens importantes, rodeados de tamanha nuvem de testemunhas, então os cristãos para quem ele escreve, rodeados
por aqueles que foram um exemplo. Na verdade aqui as duas provas se misturam, porque tem aquela prova de passar o bastão, que eu sempre esqueço o nome, inclusive. Revezamento. E o André sempre me lembra. É a prova de revezamento. A ideia aqui é como se os heróis da fé tivessem corrido a sua parte, passaram o bastão para aqueles que iriam continuar a corrida e estão aguardando com expectativa a prova. E aí ele vai dizer, como os atletas, despojando de tudo que nos impede de prosseguir. A palavra despojando ou eliminando é apotíteme, significa deixar de lado o peso ou qualquer tipo de objeto que possa ser impedimento para a performance. Porque um corredor, naquele período, corria seminu. Ele corria somente com as roupas íntimas. Por quê? Porque se ele botasse, a gente não tinha a tecnologia que tem hoje, que se produz camisas que não absorvem suor e tudo mais. Se eles colocassem qualquer tipo de roupa, tecido molhado, ia ser um peso a mais para ele carregar numa prova extenuante. Então, o corredor, o atleta, se despojava de todo o peso, de tudo aquilo que fosse empecilho para uma performance, para realmente uma prova bem executada. E ele diz também, eliminar o peso que nos impede de prosseguir, e ele fala, e aqui é interessante marcar, e o pecado que tenazmente nos assedia. Aqui a ideia é que o pecado que nos assedia não é necessariamente algo interno no texto. No texto o pecado é algo que distrai, é algo que tenta fazer com que você perca o seu foco. Então, se você pensar na metáfora, é um corredor que está pronto para correr, ele precisa se despojar daquilo que possa ser impedimento para a performance dele. E ele precisa ter foco porque existe algo tentando impedir ele de avançar. Ainda não é uma briga contra o pecado, você é pecador, então você precisa resolver isso. Não é isso que ele está dizendo. Está dizendo de algo externo. Não é à toa que o pecado aqui, que vão ser, na verdade, duas citações, não é só amartia. Amartia é pecado em grego, Quando, por exemplo, Jesus fala, vocês são pecadores. Amartia é a palavra para pecado. Ou quando Paulo está falando para buscar a santidade e deixar o pecado, é amartia. No texto é ten amartiam. Isso quer dizer que não é o pecado enquanto uma ação, mas é o pecado enquanto uma entidade. E quando eu falo entidade, eu sempre deixo claro, estou falando de fantasma nem nada disso. É algo aqui que tem uma vontade, que tem realmente um desejo, que tem um propósito. É o pecado. Não é pecado, é o pecado. E tem uma diferença que a gente vai ver na continuação desse texto. E aí ele vai dizer que corramos com perseverança. A palavra perseverança é muito importante porque ela vem do grego agona, que vai dar origem à agonia. E ele está dizendo isso aqui por quê? Porque é necessário abandonar as distrações, aquilo que impede de prosseguir. É necessário evitar o pecado que tenta impedir o avanço e correr a corrida com perseverança. Em português é perseverança, mas no grego é muito mais intenso. Uma corrida que exige preparo físico, que exige vigor, que exige realmente uma condição específica, porque vai ser agonizante a corrida. Já entenderam? Por que vai ser agonizante, pastor? Corre 15 km, filho, para tu ver o que é agonia, Eu me lembro uma vez, meninão assim, 15 anos, eu e mais dois, vamos correr. Na época não era correr, era fazer Cooper. Quem é que já fez Cooper, Eu me lembro que minha mãe uma vez, sempre conto isso, Minha mãe uma vez falou, vou fazer Cooper. Tava na moda, aí botou uma roupinha de oncinha, Minha mãe tá toda justinha com aquela meia. Aí saiu para correr, 5 minutos depois ela voltou, falei, já terminou? Ela falou, não, caí. Estava toda rasgada, caiu de joelho. Porque não era tão simples, E eu, mais esses dois, inventamos de fazer Cooper. Só que a gente correu 6 quilômetros para ir e 6 para voltar. Sem nunca ter corrido na vida, nesse fluxo, nesse sentido. Corria nos picos do futebol, mas não tinha preparo físico.
E eu me lembro que eu voltei arrebentado e tive até febre depois por causa de distensão física. Não estava bem preparado, né? Por que ele diz que a corrida ela é algo que precisa correr com perseverança? Porque ela é agonizante, porque o trecho é longo e exige, não é isso? É uma corrida que exige vigor, que exige realmente o desejo de continuar a correr. Então eu já poderia parar por aqui, já teria um ponto, né? Eu gosto de fazer isso, porque às vezes o texto nos engana, né? Não que o texto nos engane, mas nós nos enganamos com o texto. E dizer, você precisa correr a corrida que, né, que é a vida cristã, a trajetória cristã, porque cada um tem um chamado de Deus, mas não é isso que o texto está dizendo. O texto está dizendo que existe uma corrida que exige muito, existe algo que quer impedir você de correr. Há uma nuvem de testemunha que torce, né, que vibra, que realmente tem expectativas para que você corra a corrida que você escolheu. É isso que está escrito aí? Não? Tem alguma versão assim? A corrida que você escolher. Tá assim, para que você corra a corrida que o pastor disse para você. Não. O que está escrito? Nos está proposta. Quem propôs a corrida? Deus propôs a corrida. A corrida agonizante, a corrida que tem problemas que realmente tentam fazer com que a gente não avance, a corrida que exige de nós condicionamento físico, a corrida que exige de nós se libertar das distrações, daquilo que pode ser impedimento, ela foi proposta pelo próprio Deus. Aí você vai perguntar para assim, então Deus é doido? Para que Ele quer isso? Para que Ele quer que a gente corra uma corrida tão extenuante? Porque você vai estar combatendo algo. Isso vai ser dito no texto. Mas no primeiro momento eu quero dizer para você uma coisa, que esse texto marca muito. Essa corrida, embora fosse uma maratona, e aquele que corresse, né, ele era responsável pela sua performance, era uma corrida que está proposta por Deus para a igreja, para o seu povo, para os seus. Não é à toa que a galeria dos homens da fé é a galeria dos santos, dos salvos de todos os tempos. Eles não tinham, embora Deus tivesse chamado especificamente cada um, uma missão isolada do todo, uma missão extremamente específica que não tivesse nada a ver com o resto. Era sempre algo sobre a vontade de Deus, era sempre algo sobre a coletividade dos que são chamados por Deus para seguir a fé. E da mesma forma, o autor está escrevendo para uma igreja, embora a metáfora seja do corredor, para levar aquela igreja a ser revigorada para continuar a corrida que aqueles heróis da fé já haviam iniciado. Entende isso? Então a corrida é da igreja, a corrida é dos salvos, a corrida é dos santos, a corrida é dos chamados por Deus, para que continuem aquilo que já foi iniciado. Amém? Amém. Aí eu fico pensando, né? Como eu posso ler esse texto aqui e fazer pregar da maneira assim, Deus te chamou, filhinho, né? Você. Porque hoje em dia o evangelho se tornou algo individualizado demais. As pessoas buscam o seu próprio entendimento, né, do reino de Deus, a sua própria visão da Bíblia, não é? A sua própria visão ministerial, a vontade de Deus para a minha vida de maneira específica. Não que isso não seja possível, mas em todo o Novo Testamento, embora a salvação seja assim individual, há um chamado para que a igreja continue, enquanto uma instituição que foi organizada por Deus. Não foi Jesus que disse, tu és Pedro, e sobre esta pedra, que pedra, né? Aquilo que Pedro havia dito, tu és o Cristo, o Filho de Deus. Jesus vai dizer, não foi carne nem sangue quem te revelou isso, mas o meu Pai que te revelou isso. E aí Jesus vai dizer o quê? E sobre esta pedra edificarei o quê? A minha o quê, gente? Igreja. Quem edifica a igreja? Jesus. Jesus edifica a igreja. É o pastor que edifica a igreja? Não. São os membros que edificam a igreja? Não. É visão ministerial? Não. Não é nada. É Cristo aquele quem edifica a sua igreja. Em Atos, inclusive, a gente já viu, né, que Deus acrescentava dia a dia à sua igreja aqueles que iam sendo salvos. Então você percebe que Deus tem um propósito para a sua igreja. Ela é dele,
fundada em Jesus, chamada para prosseguir uma missão da parte de Deus que é coletiva, para que realmente algo seja alcançado. E não é sobre salvação, porque aqui já estão salvos, né? Ele escreve para os salvos, mas é sobre uma missão coletiva, continuação de algo que já foi iniciado no passado. Por isso nós, em 2024, precisamos ter a percepção do que Deus quer de nós, embora Ele tenha realmente coisas a dizer a você especificamente, mas nunca é isolado do todo. Nunca é isolado do todo. Nunca é algo que é concernente somente à minha pessoa. Como, por exemplo, Deus, abre uma porta de emprego para mim. Sabe esse tipo de coisa? Deus, não sei o que para mim. Como se você fosse alguma coisa diferente do reino de Deus. Meu irmão, isso não é bíblico. Isso não é bíblico. Deus pode sim ter emprego para você, Deus pode sim abrir portas para você, mas a sua vontade é sempre sobre o seu reino. Porque Deus não nos chamou para arrumar emprego. Eu estou falando de emprego aqui, poderia ser tantas outras coisas, né? Deus não nos chamou para vencer na vida. Deus não nos chamou para realizar os nossos sonhos. Deus nos chamou para que nós venhamos a tornar a vontade dele manifestada nesse mundo. Para isso que Deus nos chamou. É isso que o texto vai dizer. Que corrida é essa, pastor? A corrida é eu tentar chegar até o final sem cair em pecado, né? Não é isso não, querido. Tem uma missão aqui, tem um combate que vai acontecer nesse texto. Esse texto é realmente cheio de um vigor físico pulsante aqui, né? É combater, outra expressão que ele usa aqui, assédio, né? Perseverança, é bem nessa pegada. Então, gente, primeiro momento, quem propõe a trajetória, quem propõe o caminho é Deus, não somos nós. Não é a gente que pede para Deus realizar coisas e fazer com que a nossa vontade, a nossa trajetória, o nosso caminho seja aprovado por Ele e dê certo. A gente está invertendo as coisas. É a gente entender que Deus tem um propósito para nós, por isso nós corremos o propósito de Deus. Para nós, enquanto organismo, enquanto igreja, enquanto chamados, enquanto noiva de Cristo. Segundo momento, ele vai dizer: fixando em Jesus, o autor e consumador da nossa fé, o qual, por causa da alegria que lhe estava proposta, suportou a cruz. Eu vou parar por aqui, porque isso aqui exige explicação. Você já entendeu o que é o corredor, né? E que para ele correr, ele precisa olhar fixamente o alvo, não é isso? Numa corrida, você já acompanhou inúmeras, você percebe a concentração dos corredores e como eles fitam a linha de chegada, não é isso? Não fica olhando quem está na plateia aqui, né? Senão ele perde o time da partida, do tiro, né? Do início da corrida. E ele tem ainda esta metáfora em mente, olhando fixamente, não é? Colocando os olhos fixamente em quem? Aqui é importante, porque ele não fala em nosso Senhor. E essa expressão, né, kuriosmo, é bem comum no Novo Testamento. Nosso Senhor Jesus, nosso Senhor Jesus. Aqui é em Jesus. Por que em Jesus e não em nosso Senhor? Porque o que o autor quer salientar é na humanidade de Jesus. O Jesus que passou por tudo o que passou, que correu essa corrida aqui até o fim, é nele que você precisa fixar os seus olhos. Olha o que ele vai dizer. Fixando os olhos em Jesus, que é quem? Autor. O que é isso, gente? O que é autor e consumador? É uma pergunta boa, né? Vem do grego archegos e teleiotes. Archegos é aquele que iniciou e é aquele que consuma. Ele é o início da fé e o fim dela. Aí você pode perguntar, mas pastor, peraí, tem uma coisa estranha. Se os homens da fé correram no passado e tinham fé, e eles estavam antes de Jesus, como é que Jesus ele é, como está na minha versão aqui, autor da fé? Estranho, não? Entenderam, né? Eles estavam no passado e eles correram pela fé, porque eles são os heróis da fé.
e viveram antes de Jesus. Como é que o autor diz que Jesus é o início, né? É o autor, é o arquegos? Escuta isso aí e anota, filho, porque todos os que correram essa corrida correram por causa da promessa de Jesus que enviaria um Salvador. Todos eles, os profetas, os grandes homens do Antigo Testamento correram a corrida porque havia uma promessa de redenção, de salvação da humanidade. Por isso Jesus, ele é autor da fé. É ele quem realmente inicia a história de salvação da parte de Deus para a humanidade, tanto para o futuro quanto para o passado, e ele é o consumador dela, porque a trajetória cristã ela vai ser encerrada no advento da vinda de Jesus. Por isso que ele está falando assim, ó, essa corrida que vai ser difícil, cheia de percalços, para você continuar ela, para você prosseguir, você precisa estar com os olhos fixos no pastor Josi. Tá isso aí, não? Não, né? Eu vou te confessar uma coisa, se seus olhos estiverem fixos em mim, você não corre 2 quilômetros. Menos, 1 quilômetro você não corre. Ele está dizendo para os seus olhos estarem fixos na Convenção Batista? Não, né? Nos coachings do YouTube? Não. Não, né? Enfaticamente não. Em quem? Cristo. Mas como assim? Pergunta, como é que eu vou ficar com os olhos fixos em Jesus? Eu tenho que ver o The Chosen para olhar fixamente ali? Não, né, filho? É olhar a vida, morte e ressurreição do Cristo. Ele vai dizer aqui, ó, autor e consumador da nossa fé, o qual por causa da alegria que lhe estava proposta. Que alegria? Aqui tem 2 interpretações, né? A alegria que lhe estava proposta era estar sentado ao lado do Pai, né? Depois de concluir a vontade do Pai, a vontade salvífica do Pai para a humanidade. Por causa disso, por causa da redenção, por causa do plano de Deus, ele suporta, é uma interpretação. E a segunda é que ele deixou a alegria, né? Porque ele estava sentado à destra do Pai e veio até nós para morrer. Deixando a alegria que lhe estava proposta, ele passa por isso tudo. Eu acredito que a primeira interpretação é a mais correta, por causa da alegria, no sentido de ir até o fim, no sentido de correr a corrida e de terminar ressuscitando entre os mortos, e assim fazendo com que a vontade de Deus, que é a salvação para todo aquele que crê, fosse realmente algo preparado para a humanidade e executado. E aí ele fala, você precisa olhar para esse Jesus, que por causa da alegria que estava proposta, mesmo sendo Deus, embora o texto não diga isso, mas é isso que está dizendo, ele vem e morre pela humanidade, e ressuscita, e a salvação agora pode ser algo que o homem tem acesso. Por causa disso ele passou por tudo que ele passou, e ele diz aqui, o que ele passou? Suportou a cruz, não é isso? Suportou a cruz, não fazendo caso da vergonha que sofreu. O que isso significa? Que mesmo sendo envergonhado, e a morte de cruz era a morte amaldiçoada para os judeus, não é? Maldito aquele que for pendurado no madeiro, diz Deuteronômio. Mesmo sendo uma morte humilhante, uma morte de maldição, uma morte vergonhosa, diz o que o texto? Que ele não fez caso dela. Por causa da alegria que lhe estava proposta, por causa da salvação que Deus iria trazer à humanidade, Jesus não se importou com a humilhação. É isso que ele está dizendo. A humilhação, a vergonha, perto do que era a vontade do Pai, não era nada. E ele diz mais aqui, não fazendo caso da vergonha que sofreu, ele suportou a cruz e está sentado à direita do trono de Deus. Se no primeiro momento eu falei para você que é necessário correr a corrida que está proposta por Deus de maneira coletiva, não é isso? De maneira uníssona, de maneira a haver propósito na corrida. Isso tem a ver com o povo de Deus, com o reino de Deus, com a igreja, que é uma agência do reino de Deus. No segundo momento eu digo para você, olhando fixamente para Jesus. Porque se você não olhar fixamente para Jesus, você não vai correr.
não é olhando fixamente para o líder, olhando fixamente para o pastor, olhando fixamente para quem quer que seja, olhando fixamente para a membresia da igreja. Até porque, quantas vezes a gente já não se chateou com irmãos da nossa igreja, já não se frustrou, né? Quantas vezes já discordamos do pastor, né? Já discordamos do ministério, já discordamos Quantas vezes isso já aconteceu? A maioria a gente estava errado, né? Mas quantas vezes isso já aconteceu? E aí, se a gente olha para isso como prioridade, a gente não corre. Se a gente olha para isso e isso é o suficiente para tirar a gente da igreja, né? Eu falei isso lá no Rio. Não existe isso. Isso não existe. Teologicamente, sair da igreja. Não tem como sair da igreja. Porque a igreja é a noiva de Cristo. A igreja é o chamado de Deus para o seu povo. Não há igreja sem igreja. Faz sentido isso? Igreja é o corpo, igreja é a coletividade, igreja é a reunião dos santos. Igreja não é nada isolado, não é individual. A gente fala assim, eu sou a igreja. Não, você não é a igreja. Igreja é o corpo. Igreja é a reunião. O que Jesus diz? Citando de novo aqui, tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei o que? A minha eclésia. Sabe o que isso significa? A eclésia, a gente aprende no EBD assim, é assembleia. Aí a gente lembra logo das assembleias, né? Eu voto, né? Os favoráveis digam sim. Não é isso. Eclésia, ela vem do hebraico, que tem a ver com o povo de Deus. A assembleia aqui é a transliteração do hebraico para o grego, né, que é a eclésia. Mas a palavra original, e em Mateus principalmente foi escrito originalmente em aramaico, é o povo de Deus. Israel é a eclésia de Deus no Antigo Testamento. E o que Jesus está dizendo porque Pedro disse que ele era o Messias, ele diz, o que você disse está certo, e eu edificarei o meu povo. O meu povo. Porque não existe Messias sem um povo, ora bolas. O Messias tinha que ter um povo. Quem é o povo do Messias? E o que Jesus está fazendo é continuando uma história do Antigo Testamento, que era o povo de Deus rumo à terra prometida, cujo líder era Moisés, ali usado por Deus. Agora Jesus é a nova aliança, Jesus é o Messias de Israel, e vale a pena inclusive tocar nesse assunto, porque, embora não esteja no texto, né, mas como é para os hebreus, o que é o Messias? O que é o Messias? Messias é um ungido. A palavra Messias, né, é ungido. Aramaico, Meshiach, e o grego Cristo, é tudo a mesma coisa, é ungido. Davi foi o Messias, porque ele foi ungido com um azeite. Todo aquele que era chamado por Deus, ele era ungido por Deus. E era um tipo Messias. Mas as promessas no Antigo Testamento é de que viria o Messias, o Filho do Deus vivo, como o próprio Pedro diz. E esse Messias só é Messias se tiver um povo. Sem povo ele não é Messias. Por isso que Jesus vai dizer, tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha eclésia, o meu povo. Por isso a missão é do povo. Por isso a missão não é individual. Por isso o chamado à corrida é o chamado à igreja. É o chamado realmente à continuação de algo que já foi iniciado e que precisa colocar os olhos fixos no autor e consumador da nossa fé, Jesus. Não em homens. Porque não tem como a gente não se frustrar se nós estivermos com os olhos fixos em humanos, em carne e sangue, em pessoas falhas, em pessoas que nos decepcionam a qualquer momento. Aí a gente vai ser aquele tipo de crente que fica pulando de igreja em igreja, porque nunca tá bom pra gente. Sabe por que nunca tá bom? Porque nunca vai estar bom. Porque todo mundo é falho, porque você é falho, porque o pastor é falho, porque os membros são falhos. E se os nossos olhos não estiverem fixos em Cristo, nenhuma igreja servirá nunca para a gente. Nunca. E aí você vai dizer, sair da igreja. Como assim? Se a igreja é o corpo de Cristo e você saiu da igreja, então você não faz parte dela. Porque
Os salvos, os santos, aqueles que foram chamados por Deus, eles não desistem da igreja. Entende isso? Eles não desistem da igreja. Se amanhã ou depois eu cair, e Deus livre e guarde que isso nunca aconteça, é eu que tenho que ir embora, filho. Não é você. Ah, sair da igreja porque o pastor. É eu que tenho que ir embora. Porque a igreja precisa ser preservada, ela é o corpo de Cristo, ela precisa ser amada, ela precisa ser cuidada, ela é o foco da coisa, ela é o centro realmente do coração de Jesus. Agora eu posso dizer, né? A igreja é o centro do coração de Cristo. Não é o que aquele coaching diz, que você é o centro do coração de Deus. Apaga. A igreja é o centro do coração de Cristo. Cristo morreu por sua igreja, deu a vida pela sua igreja. E o que é a igreja? É a reunião dos santos, dos salvos, de todo aquele que reconhecer Jesus como Senhor e Salvador da sua vida. Eles têm uma corrida, eles têm um propósito, eles colocam os olhos no autor e consumador da nossa fé, não em homens, nunca em homens. Amém? Amém. Aí você vai falar assim, tá bom, já entendi até aí, mas qual é a missão então? Né? Falei que tem uma missão, que é uma corrida para algum lugar, né? É a corrida para a salvação? Não, não é, porque aqui ele está escrevendo para a igreja, para os salvos, né? Então não é uma corrida para a salvação, eles já estão salvos, mas eles precisam correr essa maratona que foi proposta por Deus. E por que Deus propôs algo tão, né, que exige tanto da gente, né? Ele vai dizer aqui na continuação. Ele diz em versículo 3, assim considerai aquele que suportou tal oposição dos pecadores, Jesus, né? Que suportou a oposição a ponto de ser crucificado, né? Contra si mesmo, para que não vos canseis e fiqueis desanimados. Então ele diz, façam o cálculo, né? A expressão aqui, considerai, analogizomai, tem a ver com fazer uma matemática. Faça a matemática, faça o cálculo. A corrida é extenuante, mas você olha para o autor e consumador da nossa fé, que suportou a cruz, que não fez caso da vergonha que sofreu, que foi alguém que, como diz o texto aqui, experimentou a oposição de pecadores contra si mesmo. Então considerem ele, mesmo sendo Deus, suporta tudo isso, para que você seja renovado nas suas forças, seja renovado no seu vigor físico, no seu desejo de continuar a batalha, de continuar avançando, porque ele foi até o fim. É isso que ele está dizendo aqui. Por que ir até o fim? Para quê, pastor? Aí ele diz, no combate contra o pecado, ainda não haveis resistido a ponto de derramar sangue. O que é derramar sangue aqui? Morrer. Ele está dizendo para aquela igreja, no combate contra o pecado, vocês não resistiram, vocês não correram a ponto de morrerem fatigados, a ponto de morrerem por não terem mais condições, a ponto de ir até o fim do vigor e da força, seja lá que restar de vocês. Por quê? Porque todos os que correram no passado foram até o fim. Porque Cristo foi até o fim. Porque todos eles enfrentaram a resistência de um mundo decaído, enfrentaram a resistência de um mundo tomado pelas trevas e foi até o fim para que a salvação realmente fosse uma realidade aos homens. O pecado aqui não é pecar, é o mal. Sabe o que tenta impedir a corrida? O mal. As trevas, ou o que você quiser imaginar como algo que é oposto, oposição a Deus. Sabe qual é a missão da igreja? Resistir até o fim ao mal, ao pecado, ten amartiam, aquilo que é realmente o que impede o evangelho de prosseguir. Eu fui no Rio de Janeiro, como falei, sou carioca, mas eu acho que é quando eu vou no Rio de Janeiro que eu saio do aquário, porque aqui a gente está num aquário, né? Está in vitro. Você chega no Rio de Janeiro, cara, o Luca, com 10 anos, falou, nunca mais quero voltar aqui. Agora eu acho que ele está entendendo mais as coisas, né? Eu falei, filho, mas qualquer cidade grande é assim. Eu vou dizer para você uma coisa aqui, existe uma coisa lá fora, que é o mal.
um mal. Eu não estou falando de ser mal em alguns momentos. Existe uma coisa lá fora chamada um mal. As trevas que destrói a vida das pessoas, que assassina, que estupra, que mutila, que mata, que engana, que rouba, que destrói, que carcome a vida das pessoas. Existe algo real, gente. Se você olhar o noticiário de São Paulo, Rio de Janeiro, 10 minutos, você muda de canal. Ninguém aguenta aquilo. Porque a gente fica pensando, como pode isso? Como pode a mulher envenenar os pais do ex-namorado para se vingar? Como pode o cara estuprar uma criança de 12 anos? Existe algo chamado mal que está na humanidade, que destrói a humanidade, que destrói a vida dos seres humanos, que acaba realmente com qualquer esperança. Sabe o que o autor diz? No combate contra o mal, vocês não resistiram a ponto de morrer. Essa é a missão da igreja. Resistir ao mal, fazer a diferença, agentes da restauração, aqueles que têm o evangelho da transformação nos lábios, que muda a vida das pessoas como mudou a nossa, que pode reverter em certo grau de segurança, porque são promessas da parte de Jesus e de Deus, a vida de muita gente que está caminhando para um abismo. A igreja não foi chamada para se reunir domingo aqui, só. A igreja não foi chamada para viver no nosso universozinho seguro. A igreja não foi chamada para que a gente se transforme, quem sabe, num organismo coletivo de bem-estar. A igreja foi chamada para um combate que Jesus combateu, que os profetas combateram, que todos aqueles que se colocaram nas mãos de Deus combateram. Por isso eu vou encerrar esse texto citando, o finalzinho do capítulo 11. Leia comigo aí, 11 a partir do 32. Hebreus 11, 32. É aqui que vai ser os exemplos citados, que vai acontecer os exemplos citados, que ele vai fazer a conexão com o capítulo 12. E o que direi? Pois me faltará tempo se eu falar de Gideão, de Baraque, de Sansão, de Jefté, de Davi, de Samuel, dos profetas. Estes, por meio da fé, venceram reinos, praticaram a justiça, alcançaram promessas, fecharam a boca de leões, apagaram a força do fogo, escaparam do fio da espada, da fraqueza tiraram força, tornaram-se poderosos na guerra, puseram em fuga exércitos estrangeiros. Algumas mulheres receberam pela ressurreição os seus mortos. Alguns foram torturados e não aceitaram ser livrados para alcançar uma melhor ressurreição. E outros experimentaram zombaria, espancamentos, correntes e prisões. Foram apedrejados e provados, cerrados ao meio, morreram ao fio de espada, andaram vestidos de peles de ovelhas e de cabras, necessitados, aflitos e maltratados. O mundo não era digno dessas pessoas. Andaram vagando por desertos e montes, por cavernas e buracos da terra. Presta atenção agora. E todos eles, embora recebendo bom testemunho da fé, não obtiveram a promessa, visto que Deus havia providenciado algo melhor a nosso respeito, para que sem nós eles não fossem aperfeiçoados. Todos esses homens, todos esses exemplos não alcançaram a promessa que era o Cristo. Nós sim. Por isso, nós somos o aperfeiçoamento deles. Sem nós, a fé que eles tiveram nem faz sentido. Agora olha para a gente. Nós somos realmente o aperfeiçoamento dos homens do Antigo Testamento? Se a resposta é não, a igreja está falhando na sua corrida. Se a resposta é não, estamos distraídos. Se a resposta é não, não estamos
afastando de nós o pecado que nos assedia? Se a resposta é não, não estamos realmente indo até o fim, resistindo, ousando, a ponto de derramarmos sangue. Essa eu acho a palavra, o texto para nós em 2024. Quando as coisas estiverem difíceis, que eu sei que elas ficam, quando a gente tiver com vontade de desistir, de desanimar, o que a gente faz? Olha para Cristo, autor e consumador da nossa fé, que por causa da alegria que lhe estava proposta, a salvação à humanidade, foi até o fim. Amém.